E vem conferir uma análise do 7º episódio de Jujutsu Kaisen. E lançou o 7º episódio de Jujutsu Kaisen. Episódio esse que é focado na luta do Mahito versus o Meshomaro. O Geto também está presente, mas o Geto não participa ativamente da luta. A partir daí, o episódio começa da mesma forma como o último terminou, recapitulando que ele saiu da água com o seu mecha gigante e falando qual que é o plano do Meshomaro. O plano dele ou é matar o Mahito e o Geto e sair daí para pedir ajuda pro Gojo, ou simplesmente conseguir fugir. A situação dele, ele tem que sair de alguma forma dessa situação, chegar no Gojo, avisando ele através do seu robô Meshomaro que está perto da Mihra, ou talvez por ligação, ou por como ele conseguir, e a partir disso pedir ajuda dele, pedir proteção dele, porque ele sabe que ele está mexendo com pessoas muito poderosas, que ele não poderia ganhar, que ele precisaria dos feiticeiros para poder proteger e ele se manter vivo. A partir daí começa a abertura. E quando a abertura começa, eu só tenho que fazer uma ressalva aqui. No episódio passado eu falei que eu não tinha gostado tanto da abertura, mas foi o que aconteceu exatamente com a abertura da primeira parte dessa segunda temporada. Quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei tanto, e ao longo do tempo eu fui ouvindo várias vezes a música e eu acabei gostando muito dela. E aí que aconteceu isso de novo? Eu durante essa semana ouvi muito essa abertura, vi muitas vezes de novo a abertura porque eu realmente interessei por ela, e eu acabei viciando na música e já mudei de opinião. Se no primeiro episódio eu falei que eu não achava que era a melhor abertura, que não era a melhor música, agora eu já acho uma das melhores, porque realmente é muito boa, a animação da abertura é muito boa, a música é muito boa, tudo é muito bom ali. E a gente volta pro episódio, focando realmente na luta do Meshomaro contra o Mahito. Eu não sei como é que essa luta é impactante no mangá ou não, porque eu não li o mangá. Eu não sei se as pessoas que leram o mangá, quando pensam na obra como um todo, pensam nessa aqui como uma grande luta de Jujutsu Kaisen. Porque, obviamente, quando você está escrevendo um mangá, é diferente o impacto do que numa animação. Mas eu posso falar, pra mim, essa luta é uma das melhores de Jujutsu Kaisen até agora. Eu gostei muito da animação, gostei muito de como a luta vai evoluindo, e eu gostei muito de como o autor como um todo trabalha os poderes dos personagens. Porque a luta começa com o Meshomaro mostrando o máximo que ele consegue usar em cima do Mahito. Eu tenho certeza que os animadores adoram animar lutas do Mahito, porque ele é um personagem que, já que ele consegue mudar muito a sua parte fisicamente, tanto o seu corpo, como se transformar em outros tipos de animais misturados com o seu corpo, faz com que os animadores consigam brincar da forma que eles quiserem com o personagem. Isso ficou visível aqui. No começo, a luta vai mostrando mais o lado do Meshomaro, ele usando todo o seu poder, toda a sua força, e aí ele e o Mahito meio que tentando fugir para chegar perto dele. Logo depois disso, ele é jogado na floresta. E quando o Mahito é jogado na floresta, você vê que ele vai mudando de animal. Ele primeiro vira um gavião, depois ele vira um rato, ele vira um gorila, ele consegue ir mudando de animal ao longo desse processo, e é muito legal, muito bem feito. Eu gosto muito dessa animação e dessa sequência, porque ela não tem um corte. Enquanto o Meshomaro vai usando um poder que vai destruindo toda a floresta à sua volta, ele vai voando, ele vai correndo, aí virando rato, coelho, e essa sequência ela quase não tem corte e é muito bem feita, muito fluida. E aí é que entra esse ponto que eu falei de os animadores devem gostar muito de brincar com o personagem, porque você pode fazer o que você quiser com ele. E tem um fator que muito personagem não deixa você fazer e que o Mahito deixa, que seria o fator de, já que ele é alguém que ele muda muito o corpo, você consegue brincar com a animação no sentido de deformar ele. Tem muitos personagens que, por eles terem aquelas características humanas, se você acaba deformando eles para deixar um poder mais visível, muita gente pode achar feio. Aqui não, aqui é estilo, aqui funciona pro personagem. E esse é um fator que faz com que esse episódio seja sensacional. Como a história, os personagens e a animação, tudo flui perfeitamente bem aqui. A história, porque o autor em si, você vê que ele tem uma mão para poder escrever os personagens. Porque, por exemplo, antes de começar a luta, eu não tinha nenhuma relação com o Meshomaro. Ele apareceu na primeira temporada, a luta dele é legal quando acontece ela, mas eu não sou alguém que criou uma relação com o personagem. Aqui, só que essa sequência de ação já fez com que eu quisesse saber mais do personagem, quisesse conhecer mais ele, algo que provavelmente não vai acontecer, mas mesmo assim eu me interessei muito. E do lado do Mahito, é um personagem que você vê que ele tem também um domínio sobre o personagem, como ele é engraçado e como ele é sádico. E como se ele ser sádico, faz com que a luta seja mais engraçada, mais divertida. Parece que pra ele tudo é uma diversão.
Misturando esses dois personagens interessantíssimos, num cenário muito interessante, e como a luta vai escalonando, faz com que essa seja uma das melhores lutas de Jujutsu Kaisen. Se você não sabe o que é ir escalonando na sequência de ação, é como se você fosse subindo a luta de degrau. É como se a luta começasse um negócio, mas ela não pode seguir o mesmo padrão. Ela tem que ir evoluindo para aumentar a ameaça e aumentar também o perigo que a luta pode ter. É isso que eles fazem aqui. A gente começa numa sala fechada, no episódio passado, aí o Meshomaro vira esse mecha gigante, e esse mecha gigante tem vários poderes que vão fazendo, várias habilidades que vão melhorando a luta. É um super canhão, e depois ele usa, por exemplo, o dedo, que faz com que entre e quase destrua a alma do Mahito por dentro. Ao mesmo tempo, a gente tem o Mahito e consegue, ao longo da luta, ir mudando a sua forma, tanto em questão de física, como também em questão de como ele vai mudar a sua personalidade ali. Isso é muito legal, porque você vê que no começo ele tá se divertindo, mas ao longo da luta ele fica preocupado e ele muda seu estilo de lutar. Como eu falei, esses primeiros 15 minutos de episódio são praticamente imparáveis, onde uma coisa acontece atrás da outra, uma coisa vai chamando mais atenção, e é muito legal ver alguém como o Meshomaro lutando com alguém como o Mahito de mano a mano. Então assim, quando ele consegue usar a expansão, o domínio, é muito legal de se ver. Eu adoro quando eles usam essa técnica, essa estratégia, porque a animação muda bastante. E aí o Meshomaro, ele consegue sair daquele lugar. E também é muito legal, como eu falei, essa sequência é muito, não é muito legal ficar descrevendo, é mais legal pra quem assiste, mas eu queria mais falar elogiando a animação em si, a trilha sonora, as cores, a forma como a luta vai evoluindo e como durante 15 minutos a luta passou voando de tão boa que ela tava. Como eu falei, Jujutsu Kaisen é tão bom nesse quesito de personagem que até os que a gente não conhece tanto, até os que a gente não gosta tanto por não conhecer, a gente fica empolgado querendo ver a luta. E essa luta ela é tão boa que você fica todo o tempo pensando, agora ele quase destruiu o Mahito, mas ainda tem o Geto na jogada. Como ele vai sair disso? Tem uma luta que ele tem tudo o que você pode imaginar de uma luta perfeita. Começando pela animação, que consegue deixar tudo muito fluido, consegue deixar tudo muito bonito e consegue deixar você preso na tela o tempo inteiro, brincando com o máximo que aquele cenário e aqueles personagens pode tirar. A luta também é perfeita por causa dos personagens que estão em tela. Você não imagina como o Meshomaro vai conseguir destruir o Mahito, e a forma como ele vai mostrando as suas habilidades deixa você com mais vontade de ver o personagem. Ao mesmo tempo, você conhece o Mahito e o Geto, e você sabe qual é o nível de maldade e poder que eles têm. E isso faz com que o episódio fique mais tenso ainda. Então é uma luta que também gera a tensão e o perigo necessário, porque você sabe que aquele personagem pode morrer a qualquer momento. E essa tensão e esse medo faz com que você fique mais focado e mais preocupado na luta. E aí a luta vai seguindo, até que no final tem um corte, a gente vê a Mira conversando com o Meshomaro e falando que quer conhecer ele pessoalmente, que ele quer voltar a ver ele, porque eles estão se aproximando. Logo depois corta pro Mahito e pro Geto conversando depois da luta e falando que foi um bom preparativo pro que vai acontecer no Halloween. Bom, aí vai ficar aquela dúvida, aquele mistério até o próximo episódio, se Meshomaro morreu ou não morreu. Porque essa fala da Mira, ela passa muita impressão logo depois, com a cena seguinte, que ele morreu. É realmente aquela frase de despedida, aquela frase de impacto que gera uma despedida triste de, nossa, ela quer reconhecer ele, ela quer se aproximar dele. Durante a luta, o Meshomaro só pensava nela, e agora que ela quer se aproximar dele, ele provavelmente morreu. É por essa sensação de tristeza, e também para quando a Mira saber se ele realmente morrer, gerar um confronto maior entre ela e o Mahito durante o arco de Shibuya, quando eles estiverem realmente indo em Shibuya. Então é muito bem feito a luta como um todo, do começo ao fim, sem ser apressada, sem ser corrida, sem realmente desperdiçar personagem aqui, tudo na medida certa e tudo bem feito. De trilha sonora, de animação aos personagens, a como gera a ameaça e como a luta termina. Tudo muito bom, até gerando um mistério para falar o que vai acontecer a partir daqui. Essa luta é boa também pra gente saber um pouco mais de qual é o objetivo do Geto e do Mahito. Saber que eles estão realmente se preparando para o Halloween, para fazer esse incidente que vai acontecer em Shibuya, que a gente chama isso porque o arco chama incidente de Shibuya. A partir daí, a gente corta faltando 5 minutos para terminar o episódio e foca logo no Halloween. E mostra no Japão, no Halloween, com uma narradora que descreve o que está acontecendo. Um véu surgiu em Tóquio, em Shibuya, bem no dia do Halloween. E nesse dia, as pessoas que estavam curtindo ali o Halloween, porque é muito comum ter essa festividade lá, eles acabam sentindo o véu, eles tentam sair daquele lugar e não conseguem sair porque pega quase toda Tóquio, pega Shibuya, né? E a partir daí ele acaba batendo num véu e eles não conseguem sair. E a partir daí a gente vê o grupo de personagens que vão começar esse arco. Quem que a gente vai acompanhar? Essa parte é importante pra gente saber um pouco mais sobre o véu, porque eles explicam bastante o que é o véu de novo, fala como é que não pode sair, quem não pode entrar, como funcionam os poderes lá dentro. Também explica o que está acontecendo lá dentro, tanto que eles mencionam que no subsolo você sente algo maligno que está acontecendo, tem uma criatura maligna no subsolo. Você também sabe quais são os grupos que são divididos aqui. O primeiro grupo seria o Nanami, o Fujigoro e o Takuma. O segundo grupo seria dividido entre a Maki,
também a Nobara e o Naobito. E o último grupo seria o Atsuya e também o Panda. E aí eles ficam discutindo um pouco sobre realmente o que está acontecendo lá dentro. É uma sequência bem expositiva, mas bem necessária. Por exemplo, quando eles vão explicar de novo o que é um véu. Para quem já viu para quem viu a primeira temporada, todo mundo viu, sabe o que é o véu. Essa sequência não precisava ter, eles não precisavam reexplicar de novo o que é o véu, o que está acontecendo lá dentro. A gente meio que sabe, mas é bom para recordar. Sem contar que cada momento que vai mostrando eles antes de entrar no véu e vai explicando qual que é a situação de lá, é para meio que ser tudo expositivo e falar, olha, as pessoas estão nesse sentido, elas estão desoladas, pessoas desapareceram e foram sugadas pro metrô. Ele tenta explicar mais ou menos por cima, vira uma cena bem expositiva, mas por um bom motivo, que seria explicar pra gente o que está acontecendo certinho. Eu não gosto de cenas tão expositivas, eu acho que tem muita coisa ali que só podia só ir mostrando, que a gente ia descobrindo, mas tudo bem, quiseram fazer isso para ficar mais fácil. Eu acho que o mais importante daqui é saber qual é a divisão dos grupos, quem está em cada um e como vai funcionar essa temporada a partir daqui. Que seriam grupos divididos, cada um tentando fazer sua missão. E aí o Gojo aparece, passando pelo véu, e o episódio termina. Essa é a primeira vez que o Gojo termina desde a volta do flashback. Ele aparece no final do episódio 5, quando termina o flashback, e depois disso ele não apareceu mais. Então agora é a primeira aparição e ele provavelmente vai ser o protagonista do próximo episódio. Vamos seguir com ele a partir daqui. Bom, eu adorei esse episódio, como deu pra perceber, porque eu adorei a sequência inicial, eu adorei a luta do Meshomaro versus Mahito, adorei como ela foi animada, adorei como eles usaram os personagens, como teve a ameaça, e como eu falei, pra mim virou uma das grandes lutas de Jujutsu Kaisen. Não é a melhor, mas entre as melhores. Eu vou falar, quando eu vi essa luta eu não tinha expectativa nenhuma, porque o Mahito é um personagem que eu gosto em relação à luta, mas o Meshomaro eu não sentia nada, então eu pensei, bom, eu acho que eu não vou sentir nada por essa luta, porque eu não me importo com o personagem, mas a história, a forma como foi feita ali, foi tão legal, foi tão bem feita, que eu comecei a me empolgar, e eu terminei triste porque eu queria ver mais do personagem. A segunda parte é mais expositiva, eu acho que poderiam ter feito de uma forma diferente, mas mesmo assim é legal para saber quais os grupos que vão se dividir a partir daqui, e aí o Gojo aparece, e agora sim eu acho que a temporada, essa parte do arco, realmente vai desandar a partir de agora. Não desandar não, vai começar a realmente fluir melhor a partir de agora, vai começar a seguir as coisas melhor a partir de agora. Então mais um episódio excelente, para mim os dois até agora foram sensacionais, sem contar a primeira parte, que também eu já tinha gostado de quase todos os episódios. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 7º episódio de Jujutsu Kaisen? O que você achou da luta, da animação, dos personagens? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.